Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhora Ministra da Justiça, ninguém acreditaria que estamos neste hemiciclo a fazer um debate sobre um documento técnico. A existência do próprio debate garante-lhe o seu conteúdo político. Pelo país inteiro, o debate que está a ser feito, incendiário, de facto, garante-lhe o alcance e o contorno político. Ou então, não haveria qualquer justificação para a discussão que estamos a ter. Se é a segunda ou a terceira versão, ou teremos outras, isso é pouco significativo. Lá chegaremos a um anteprojeto, seguramente, para discutir aqui essa reforma. Seja lá como for, o debate justifica-se e justificou-se, porque não só tem a oposição das oposições, como tem a oposição de muita gente da área da maioria a que corresponde este Governo. E isso é notório entre autarcas, deputados, dirigentes dos partidos da maioria. Enfim, é conhecido que isso assim acontece, é público, está expresso publicamente em muito lado. Convém também não conduzir este debate para uma espécie de diálogo de surdos. O diálogo de surdos é o seguinte: eu não acompanharia a Sra. Ministra a tratar praticamente como arruaceiros os autarcas que a procuraram no Ministério da Justiça, numa manifestação, dizendo que eles infringiram a lei, que fizeram tocar os alarmes do Ministério, que queriam invadir aquilo, etc. Portanto, tratar os autarcas como uma espécie de amotinados. Eu não faria isso e acho que não é bom conselho para o debate que se segue. Agora, Sra. Ministra da Justiça, senhores deputados do PSD e do CDS, resolução da Associação Nacional de Municípios, resolução da Associação Nacional de Municípios, todos os grupos parlamentares receberam, foi-nos dirigido oficialmente, diz: rejeitar em absoluto as linhas estratégicas da organização judiciária, manter os tribunais que querem ser encerrados, renunciar ao exercício das competências atualmente exercidas pelos municípios no âmbito dos julgados de paz, etc, etc, etc. Está tudo em letra de forma na resolução da Associação Nacional de Municípios. É público, é conhecido, todos os grupos parlamentares receberam, seguramente o seu Ministério e a Sra. Ministra também. E como tal, para além das ameaças de queixa, contestação em instituições internacionais no âmbito da União Europeia, a questão aqui é esta: Sra. Ministra, não pode aqui vir e dizer os autarcas queriam-me invadir o Ministério, mas eu também não. Se eles não querem dialogar comigo, não se passa nada. Isso é que a Sra. Ministra não pode fazer. Não pode fazer. Eu vou dialogando, um a um. Não, mas tem que haver uma tomada de consciência acerca do que é que representa a Associação Nacional de Municípios. Portanto, esse processo político está ele próprio inquinado desde o início. E nós hoje aqui constatamos que há uma ruptura completa no diálogo entre a Associação Nacional de Municípios e a Sra. Ministra da Justiça. Aliás, basta ouvir um presidente da Associação Nacional dos Municípios, pertence ao mesmo partido que a Sra. Ministra, e dizer o que ele diz acerca deste processo. Estarei a inventar alguma coisa? Ou o Dr. Fernando Ruas considera que se rompeu este diálogo? Eu creio que não estarei a inventar aquilo que são as posições da Assembleia da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Ainda hoje, Sra. Ministra, ainda hoje, há uma declaração do dia de hoje, take da Lusa, da Associação Nacional dos Municípios, com a rejeição categórica deste mapa judiciário. E, portanto, creio ter confirmado que há aqui uma ruptura e não pode haver uma desvalorização política dessa ruptura em relação às estruturas organizadas dos autarcas portugueses. Sra. Ministra, em relação ao mapa judiciário, a Sra. Ministra bem pode invocar argumentos por absurdo, pode até achar que os nossos também são absurdos, mas tal e qual e com a mesma expressão que a Sra. Ministra disse, só não entende quem não quer. É que pode criar as especializações das capitais de distrito, mas não feche os 54 tribunais. Não os feche. Sabe porquê? Porque as populações não querem que sejam fechados os tribunais. Querem manter esse vínculo de proximidade. As populações,
com certeza irão às capitais de distrito tratar de justiça especializada, mas querem ter esses tribunais de competência genérica de proximidade. Mas hoje, quando se deslocam, já têm que se deslocar. Senhor Deputado, peço que conclua, por favor. Já têm que se deslocar e pagar essas deslocações para muitos serviços públicos, terão ainda mais na Justiça de o fazer. Senhora Ministra da Justiça, eu não sei quantas pendências havia no tempo da Dona Maria. Não faço a menor ideia. Não achei relevante para a organização deste debate, mas de certeza que eram menos pendências do que aquelas que existem atualmente. E já lá tinham tribunais. Veja bem como quer fazer recuar a justiça e fazer esquecer o interior do país.